Estamos aqui com mais um vídeo no canal, voltando aqui. Hoje a gente vai fazer uma coisinha diferente, a gente vai analisar uma partida que eu joguei num torneio presencial, inclusive foi um dos motivos para eu ter ficado um tempinho fora. Eu joguei um torneio que classifica para a etapa nacional, um torneio escolar, no caso, mas enfim, foi um torneio complicado, tinha inclusive um campeão estadual jogando, então eu vou mostrar uma das partidas. Essa partida aqui ela foi jogada no individual, teve 6 rodadas. Essa aqui foi, se eu não estou enganado, a quinta rodada do individual. E vamos lá. O nosso adversário aqui ele começou com o cavalo F3. A gente vai jogar uma aberturinha assim um pouco esquisita. Ele jogou uma hatch, a gente vai jogar uma coisa simétrica. Depois de cavalo F6, G3, G6, bispo G2, bispo G7, roque, roque. A gente tá jogando uma linha que pode transpor para muitas coisas ainda. Pode transpor para uma Índia do rei, se ele jogar D4, C4, D6, que era uma coisa que eu pensei que ia acontecer. Eu gosto de jogar Índia do rei. Mas aqui ele jogou o lance cavalo C3, que já vem com uma pequena imprecisão, porque ele gostaria de colocar esse peão aqui em C4, e o cavalo ele tampa, né, esse peão. Lembrando, esse aqui era uma partida presencial, né, tem esse ponto também, a gente acaba ficando um pouco nervoso, eu mesmo tava um pouco nervoso. E aqui eu joguei o lance D5, imediatamente tentando ganhar o centro. Com esse cavalo aqui em C3, eu tenho ideias também, talvez jogar um lance como D5, né, parece interessante. Ele seguiu jogando com o lance D4, que é natural. E eu joguei aqui o lance bispo F5, com a ideia de desenvolver mais uma peça. E também controlar forte aqui a casa G4. A minha ideia aqui que eu tava vendo era justamente de impedir que ele jogasse C4 facilmente, porque era um plano que ele gostaria de jogar, com esse cavalo posicionado em C3, assim, de forma muito rápida, né? Ele não jogou C4, ainda assim, E4 é um lance que ele gostaria de jogar. Ele jogou o lance bispo F4, quase que me copiando. Aqui, né, ele meio que fez uma coisa meio simétrica. E aqui eu joguei o lance C6, simplesmente fortalecendo aqui o meu centro. Percebam que o meu bispo aqui em F5, ele é realmente muito legal. Assim, eu gostei desse bispo em F5, porque ele fica numa diagonal razoável. E ele controla a casa G4 de maneira bem, né? Ele puxou o cavalo para D2, e de novo, o que ele tá tentando fazer aqui é de forma imediata jogar o lance E4. Percebe que com esse lance ele coloca duas peças ao mesmo tempo, pressionando a casa de E4, né? E imediatamente tentando romper. Então aqui eu preciso de alguma reação, né? Eu não posso simplesmente permitir que ele jogue o lance E4. E a minha resposta aqui foi jogar o lance cavalo H5, com a ideia de que caso ele prepare um lance como, por exemplo, E4 aqui, eu vou simplesmente capturar em F4. E percebam como nessa posição, depois da tomada, o peão de E5 não, o peão de D4 está caindo. Então não é possível que ele siga com uma linha como essa, porque eu simplesmente capturo em D4, ele perdeu um peão, além da estrutura dele tá bem danificada, né? Não adianta trocar aqui, né? A minha posição tá muito melhor, né? Então aqui, depois do lance cavalo H5, justamente ameaçando tomar aqui e ficando também de olho aqui no peão de D4, né? Que tá solto. Ele defendeu as duas coisas, ele defendeu o peão, ele defendeu aqui o bispo dele, né? Ele jogou o lance bispo E3, que é um lance um pouco esquisito. Confesso que aqui eu imaginei que ele ia jogar o lance E3 ou que ele ia jogar o lance bispo E5. Esse lance bispo E3 achei um pouco esquisito, né? E aqui eu imediatamente percebi um tema tático muito interessante. Percebam que caso esse peão não estivesse aqui, eu teria um garfo. Por exemplo, o peão não tá aqui, eu teria o lance E5. E o lance 5 é um garfo que ataca duas peças ao mesmo tempo. E vendo isso, eu percebi que eu tinha uma oportunidade aqui de imediatamente ganhar o centro, né? Então, se eu tenho a oportunidade de ganhar o centro, eu vou fazer isso. Eu jogo o lance E5. E5 ele ganha espaço e, de novo, está embasado em temas táticos. Eu não posso simplesmente... Ele não pode, né, capturar o peão porque eu jogo o lance E5 e eu imediatamente ganho a partida. Então aqui ele jogou o lance cavalo B3, que faz sentido. Ele reforça aqui o centro, não toma porque senão estava levando, e agora sim ele ameaça, né, ao tomar, porque ele agora defendeu, né, a casa de D4. Depois do lance cavalo B3, eu joguei o lance E4, parecia muito bom, eu estava fechando aqui o centro momentaneamente, mas percebam que as peças dele estão todas aqui na ala da dama, então esse bispo também está mal posicionado. Então percebam que essas peças ficam assim um pouco fora de jogo. Claro, quando a gente está falando que ele pode começar a expandir, não tanto, mas para defesa do rei dele, né, que é o que eu estava observando, parece bem chato. Posso jogar um lance dama D7, começar a tentar trocar o bispo de casas claras, e eu vou começar a explorar para atacar, né? Ele jogou o lance F3, que é um lance que eu furei quando eu joguei o lance E4. Parecia realmente chato depois que eu observei que ele tinha esse lance, né?
Ainda mais porque, além de pressionar o centro, ele também ameaça um duplo aqui com o G4. Então, nessa posição, né, eu pensei durante um pouquinho mais de tempo, mas eu achei um recurso legal. Eu joguei o lance torre 8, com a ideia muito interessante, porque caso ele jogue o duplo, eu posso simplesmente capturar em F3 de qualquer forma, ignorando o duplo que ele tá me dando. Porque se ele simplesmente tomar de bispo defendendo o peão, o bispo dele tá caindo. E se ele tomar de torre, defendendo aqui o bispo dele, eu tomo em G4. E agora esse peão tá caindo, né? Então percebam que depois desse, eu posso inclusive primeiro tomar em G4 e depois tomar o bispo dele, né? Então depois dessas trocas, eu tenho uma torre muito bem posicionada, né? Percebam que minha torre E3 está muito forte. E não foi uma boa troca para ele, além de eu ter ganhado um peão, né? Então, enfim. Aqui depois do lance torre 8, ele simplesmente jogou dama D2. A ideia dele é defender o bispo dele, o que faz sentido. Eu segui capturando em F3, e F3, e a gente tá numa posição que eu vi um tema tático nessa posição, que funciona inclusive, só que eu avaliei errado, mas que me pareceu um pouco assustador, assim, aparentemente, que depois dessa tomada eu tava muito mal desenvolvido para sair tentando ganhar um peão simplesmente, que é o lance bispo C2. Esse lance, ele é um lance bom. Depois da tomada, tem a ideia de simplesmente capturar em E3 e eu recupero minha peça com um peãozinho a mais. Só que nessa posição aqui, eu avaliei que tomar em C2 parecia um pouco deslocado demais. Eu vi o lance bispo G5 e depois de F6 e bispo por F6, que é uma linha um pouco assustadora, inclusive, mas o ponto todo é que ele toma em C2. Eu parecia estar mal desenvolvido com o cavalo aqui numa casa ruim e eu não tinha nem sequer tirado essa peça ainda. Ele ia disputar a coluna muito cedo. Então eu avaliei errado que essa posição era ruim, né? Simplesmente porque ele conseguia recuperar o peão e também porque eu não estava muito bem desenvolvido. Então, mesmo vendo esse tema, eu preferi simplesmente tirar meu cavalo. Eu volto meu cavalo que está um pouco deslocado ali na casa de H5, não é uma casa legal para ele. E, ao mesmo tempo, ainda solidificou minha posição. Ele jogou o lance A4, ignorando de novo o mesmo tema. E, de novo, eu avaliei errado. Nessa posição tem o mesmo tema tático, que eu vi durante a partida. Só que eu considerei que eu estava um pouco mal desenvolvido para jogar esse lance. Porque, enfim, ele jogou o lance cavalo C5, foi o que eu vi na partida. E eu pensei em jogar o lance dama C7. Parecia razoável, mas ele tinha o lance bispo F4, que já começava a me encher o saco, porque eu tava perdendo aqui uma peça. Então, e eu não queria jogar um lance como, por exemplo, dama C8 aqui na posição. E eu ainda não tirei meu cavalo. Enfim, o fato é que a posição que eu vi, eu parecia muito mal desenvolvido para sair tomando peões como o peão de C2. Ele sempre tinha algum contrajogo depois que eu fizesse isso, né? Então, eu de novo avaliei errado, é um erro, mas eu simplesmente segui desenvolvendo. Eu joguei o lance cavalo de BD7, desenvolvi mais uma peça, mantive minha posição aqui bem, né? Eu tô com peças bem colocadas. E ele simplesmente seguiu avançando, e nesse momento, assim, aí sim, né? Eu já tava desenvolvido. Eu tomei o peão de C2, que eu já tinha visto, né? Mas que nessa posição parecia muito melhor, porque eu simplesmente estava ganhando um peãozinho a troco de nada. Ele não tem mais nada pra enfim, atacar aqui na posição, né? Ele jogou o lance cavalo C5, que não parece uma resposta muito boa. Eu simplesmente troquei os cavalos e joguei o lance bispo B3, puxando meu bispo de volta do ataque e preparando para puxar meu bispo para uma diagonal de C4, que parece muito boa. Eu aqui furei um lance que acho que a máquina considerava melhor, que é o lance D4, que é um lance um pouco maluco, porque depois de bispo por D4 eu jogo um lance cavalo G4. Eu furei completamente essa ideia, mas assim, é uma ideia complicada, né? O fato é que aqui o bispo dele tá cravado, se ele tomar meu cavalo, eu jogo dama por D4, depois das trocas, eu tô numa posição melhor, a gente entra no final, onde eu tenho uma estrutura melhor, né? Ele tem esses peões quebrados, peões muito avançados, e o peão de C5 dele tá caindo. Eu não vi isso, né? Assim, eu acho um pouco exagerado, então eu simplesmente só puxei meu bispo para B3, parece natural. Ele jogou bispo D4, colocando esse bispo aqui numa diagonal melhor, contrapondo o meu bispo aqui em G7. Eu joguei dama D7, sigo meu desenvolvimento. A ideia é conectar as torres, prepara para talvez dobrar na coluna E. Ele jogou lance torre A3 atacando meu bispo. Eu puxei o bispo para C4, que já era uma ideia, tocando a torre dele. E depois de torre B1, aqui eu pensei um pouquinho
e cheguei na conclusão que dobrar na coluna era uma boa ideia. Eu joguei o lance torre 7, preparando torre E8, né, torre de A E8. Ele jogou o lance B3 atacando meu bispo, eu puxei o bispo para 6. Meu bispo pode parecer um pouco mal aqui, mas ele tá ótimo. Ele tá mirando essa diagonal, controlando a casa aqui de E2, que sempre que esse cavalo sai pode virar uma casa de invasão, né? Eu tava vendo isso. Ele jogou o lance B4, tentando preparar B5 e criar algum contra-jogo na ala da dama. E eu simplesmente puxei meu bispo de volta para C4, que parece muito bom, porque agora meu bispo nunca mais sai daqui, a não ser que ele tire com peças. Foi o que ele fez. Ele jogou o lance bispo F1, tentando tirar aqui a minha peça da defesa da ala da dama, né? Que era o único contra-jogo que ele tinha. Percebe que todas as peças dele estão mirando aqui. E aqui eu acabei cometendo um erro, né? Eu realmente troquei F1, que é correto. Só que depois desse lance torre captura F1, eu acabei cometendo um erro de avaliação. Aqui eu tava preocupado com o lance B5, mas eu vi que depois de B5 e tomada, ele não parecia ter muita coisa. E eu esqueci completamente que ele tava ameaçando a 6. Eu fiquei em dúvida entre dobrar aqui na coluna ou jogar o lance A6, que imediatamente trancava todo o contra-jogo dele, morria, né? A minha posição era completamente ganha porque ele não ia mais jogar, ele não ia ameaçar nada. Mas eu acabei realmente esquecendo completamente o lance A6. Eu só avaliei B5, minha ideia com A6 era limitar o B5 dele. Mas como eu vi que B5 não era um problema, eu ignorei o A6 e joguei o lance que é um erro, né? Que infelizmente acabei perdendo minha vantagem. Eu joguei o lance de torre A de A8, né? Dobrando. Eu ainda tenho uma pequena vantagem, mas eu acabei perdendo um pouco dela. Ele jogou A6 imediatamente, né? Faz sentido. Ele quer abrir a coluna dele aqui para pressionar a minha ala da dama. E finalmente ele tem algum contra-jogo. Não deveria ter permitido, né? Enfim, eu joguei o lance H5 com a ideia de começar o meu contra-jogo. Eu quero jogar o lance H4, tentar estourar o rei dele e criar alguns problemas, né? Ele jogou dobrando. Percebe que o lance que eu fiz, né? O lance errado que eu fiz acabou gerando muito contra-jogo para ele. Eu joguei o lance H4. Ele jogou no F2, defendendo aqui, solidificando a posição. Aqui, novamente, eu errei mais uma vez. Aqui eu avaliei que depois da tomada eu não tinha mais nada, mas o ponto aqui que tinha uma ideia vencedora que eu não avaliei, não cheguei a ver, que é o lance dama H3, com a ideia de cavalo H5. Eu não vi essa ideia, eu pensei que depois da tomada tava tudo bem, mas além de cavalo H5, eu também tenho ideia de cavalo G4, inclusive, que é realmente um lance que eu, eu realmente não cheguei a cogitar na posição, né? Se ele toma o cavalo, simplesmente eu capturo em D4, depois da captura tá caindo em G3, né? Além de que minha torre tá entrando em E1, essa junção de coisas faz com que ele esteja perdido aqui, porque se ele capturar ele leva mate depois dessa sequência. Com mate, né? E se ele voltar pra cá, a mesma coisa. Então, acabou que eu furei isso, né? Eu furei que a ideia de dama H3 era tão forte. Na posição, eu acabei jogando H3. Eu não tomei em G3. Eu simplesmente fechei a posição com ideias de criar alguns temas de mate aqui pra cima do rei dele. Ele simplesmente capturou em B7. Eu joguei dama pro B7. E ele capturou em A7. E nessa posição, eu tava me sentindo um pouco melhor, porque ele aliviou, percebam que ele aliviou a tensão, né? Sempre que esse peão tava aqui em A6, tinha sempre ideias dele tomar em algum momento. Então, depois que ele capturou em B7, ele tá aliviando a tensão pra mim. E depois dessa tomada, eu tomei em B4, ficando de olho aqui no bispo. Ele simplesmente trocou as torres e jogou esse cheque. Eu joguei cavalo H7, não, rei H7, sai do cheque. E nessa posição, ele acabou cometendo um erro, que não é um erro tão simples de se ver, mas finalmente a gente vai finalizar a partida. Ele jogou o lance G4 aqui na posição, muito provavelmente com a ideia de ameaçar o lance como dama H4, tentando dar cheque e explorando o fato de que meu rei está um pouco exposto. Por exemplo, se eu jogo algum lance N aqui, por exemplo, atacando a torre dele, ele talvez tivesse um lance como dama H4 cheque, e depois de bispo H6, que eu imagino que fosse o que ele tivesse calculado, ele teria ideias como torre H8, toma, e dama por F6, que leva a mate, né, independente do lance que eu jogue. Mas ele esqueceu, né, eu acho que ele não viu a ideia do lance que eu joguei na partida. Eu segui com um cavalo por G4 aqui, que imediatamente finaliza a partida. A ideia desse lance é que o bispo dele tá solto, então eu ataco a dama ao mesmo tempo que eu abro o meu bispo para atacar o bispo dele, né? E além de tudo, se esse bispo cair nessa posição, a dama dele ainda cai. Porém, ele tem aqui um lance que parece salvar a posição, que é o lance dama H4, porque além de tirar a dama do ataque, ele também ataca a minha torre, e depois de cavalo H6, é perceptível aqui que, independente do lance que ele jogue,
ele vai perder. Porque se ele tomar em E7, achando que ganhou uma torre, né? Tá caindo duas peças dele aqui. Então depois de dama E7, eu jogo o lance bispo por D4 ou dama por D4, tanto faz. E aqui vai cair duas peças pela torre que ele acabou tomando minha, né? Aqui em E7. E acaba que eu tô ganho na posição, claramente, até porque o rei dele tá muito exposto. Então depois de rei F1 e dama pro C3. O meu cavalo ele serve como um zagueiro, inclusive. Ele tá defendendo aqui o peão de F7 na tomada da dama. E se ele tentar criar algum tema de mate aqui, o meu cavalo defende em G8, o meu bispo defende em H8 e ele não tá ameaçando nada. Né? Então o meu cavalo tá muito bem em H6. Então, depois de cavalo H6, percebam que ele também não pode simplesmente tomar em G7, porque tomar em G7 talvez tenha a ideia de depois de eu retomar tá caindo a torre, né? Só que isso também não funciona porque a dama dele tá caindo aqui em H4, né? Então, a ideia toda, ela se concretizou, ela foi mostrada bem válida, né? Ele acabou jogando o lance torre A4, né? Com a ideia de atacar minha dama, tentar expulsar ela e talvez tomar minha torre. Mas aqui eu simplesmente jogo o lance simples bispo por D4, dama por D4, dama por D4, torre por D4. E aqui a gente entra num final ganho, onde eu joguei o lance torre 3, atacando o cavalo e atacando o peão de F3. Aqui, se vocês perceberem, ele tem 3 peões e eu tenho 5, né? E se ele tirar o cavalo de qualquer forma, vai cair mais um. Então eu vou entrar numa posição ganha, meu cavalo vai entrar em F5, todas as minhas peças estão jogando, o cavalo dele tá muito fraco aqui, né? Então acaba que ele desesperou, ele jogou nos cavalos por D5, tentando sacrificar e passar o peão. Eu simplesmente tomei F3, ele tentou avançar, eu voltei a torre para defender. Ele defendeu de torre na lateral, eu ataquei a torre dele. Depois que ele sai, eu joguei o lance rei G7, que prende a torre dele não tem mais casas. Depois disso, foi jogado alguns lances a mais, mas não tem muita relevância, porque aqui nessa posição, o adversário ele abandonou a partida. Claro, não tem mais como jogar a posição. Eu tenho uma torre e 2 peões a mais, né? É impossível, eu daria mate em poucos lances. E é isso, essa foi a primeira partida que eu queria mostrar. Teve um lance muito legal, que eu gostei pelo menos, que foi o lance cavalo por G5, né? G4, desculpa, esse lance aqui. Que ele finaliza a partida de forma bem bonita. É um lance legal, posição. E eu vou mostrar mais uma partida que eu joguei. Dessa vez, uma partida que eu tô de preta de novo. Só que o nosso adversário mudou. Ele jogou o lance C4. Então vai ser uma partida um pouquinho mais diferente, com ideias diferentes. Essa partida aqui, eu quero ressaltar que ela é uma partida muito rápida e também um pouco mal jogada por parte do meu adversário, mas eu acho que ela pode ser interessante porque ela pode mostrar um pouquinho de como você pode lidar com alguns ataques prematuros, alguns ataques que não fazem nenhum sentido, mas que podem assustar alguns jogadores, né? Um pouco mais iniciantes, porque se o seu rei fica exposto, você sempre acaba tendo um pouquinho de medo na posição, né? Então vamos lá. Nosso adversário, como eu disse, seguiu com o C4. Eu joguei aqui uma siciliana. A gente entrou aqui numa siciliana Najdorf, depois de alguns lances. Aqui ele decidiu jogar a linha com bispo G5. E depois de bispo G5 eu esperava uma linha teórica. Depois de cavalo B7, talvez o lance F4, talvez o lance dama E2. Dama D2 também é possível, alguns lances teóricos. Até bispo C4 aqui é uma teoria, mas ele jogou o lance F3, que eu nunca tinha visto antes, inclusive. Aqui eu dei uma paradinha para analisar. E eu joguei o lance H6, tentando expulsar o bispo dele. Depois de bispo E3, voltando, a gente entrou praticamente numa linha de ataque inglês, onde as brancas jogam bispo E3 direto, só que com um tempinho de que eu joguei o lance H6. Isso pode ser ruim ou bom, dependendo, porque ele pode usar esse ponto aqui para tentar romper em algum momento. Mas, de toda forma, foi a linha que eu decidi jogar. Eu joguei o lance C6, ele jogou o bispo C4, o que é um lance um pouco questionável, porque você está botando o bispo numa diagonal que já foi limitada, né? Eu joguei o lance cavalo E5. Eu joguei esse lance porque se eu seguir jogando normal lá com o bispo E7, eu vou levar um golpinho muito famoso, né, muito conhecido, que é o lance bispo por E6, F por E6 e cavalo por E6, onde ataca a minha dama e ataca o peão de E7. Então nessa linha aqui o meu rei ficaria muito exposto, o cavalo dele entra em F5, né? É uma linha conhecida. Então, como eu nunca tinha jogado uma posição semelhante a essa, um pouco esquisita, né? Normalmente quando a gente entra nessa linha, o peão tá em E5, né? Nessas linhas de ataque inglês. Eu decidi depois desse lance, né, do C4, jogar o lance cavalo E5, já me livro desse problema. Posso manobrar o cavalo para C6. Eu joguei bispo E7, desenvolvendo. Dama D2 prepara aqui uma bateria contra o meu rei. Talvez ele queira sacrificar, talvez ele queira começar a expandir.
muito provavelmente o que aconteceria. Aqui eu roquei, só que nessa posição, eu não sei como o meu adversário ele pensou, mas ele achou uma boa ideia simplesmente sacrificar a peça sem nenhuma compensação imediata. Ele deu a peça em 1 aqui por 2 peões meus para deixar o meu rei exposto. Eu simplesmente aceitei, depois da tomada e dama por H3, né? A gente tem uma posição onde eu não sei exatamente onde ele viu a compensação dele por essa peça, mas eu joguei o lance cavalo H7. Ele já começa a enfrentar alguns problemas logo depois disso, porque um lance que ele provavelmente gostaria de fazer para seguir tentando atacar e também proteger o rei dele que tá no centro é o lance rocão. O problema é que o lance rocão não funciona por causa do lance bispo G5, que imediatamente ganha dama e encerra a partida. Então ele teve que já começar a dar seus pulos sem poder jogar esse lance. Ele jogou o lance H4, muito provavelmente com a ideia de tentar avançar esse peão e também de tentar passar a torre para H3 e G3. Eu segui melhorando minha posição aos pouquinhos. Eu joguei o lance bispo F6 com a ideia de passar o bispo aqui para G7 e manter meu rei bem protegido. Percebam que eu tenho muitas peças defendendo meu rei e ele não tem nenhuma peça para atacar. Todas as peças que poderiam atacar o meu rei, eles estão nesse lado do tabuleiro, né? Talvez a torre de H3 passe, mas eu tenho também essa torre para contrair a ele, o que vai acontecer na partida. Ele jogou o lance torre H3, eu tirei o rei imediatamente. E ele jogou o lance torre G3 com alguma ideia, não sei, algum golpinho aqui na posição. Talvez pensando que eu poderia jogar o lance como bispo H4, pensando que eu ganhei a torre e levasse mate. Opa, desculpa, mate, isso é mate. Talvez ele pensasse que eu caísse numa armadilhazinha dessa. Eu simplesmente joguei torre G8. Como eu disse, eu fiz um contraponto com a torre dele em G3. Percebo que a torre dele em G3 é uma das únicas peças que fazem parte do ataque além da dama, né? Então, depois das trocas dessas torres, acabou o ataque dele, o ataque dele simplesmente não existe. Além do ataque dele não existir, o rei dele ainda tá no centro do tabuleiro e o peão de H4 tá caindo. Dito isso, ele jogou o lance G3, tentando reforçar aqui e não perder aqui o peão de H4. A posição aqui já é completamente ganha. Eu simplesmente segui atacando a dama dele com o bispo G7. Ele jogou o lance dama E3 e eu joguei o lance dama B6. Eu melhoro a minha dama e crio uma ameaça. Se vocês quiserem pausar aí para tentar ver qual ameaça eu criei na posição, podem pausar, dá um tempinho aí. Mas nessa posição eu criei a ameaça de dama por D4, porque depois de dama por D4, eu tenho um duplo, um cavalo por F3 e cavalo por D4, eu ganho uma peça. E nessa posição eu imaginei que ele fosse rocar, era o único lance que talvez mantesse alguma ideia na posição. E aqui eu vi um lance muito legal depois de rock, que eu iria jogar, que é o lance cavalo por F3. É um lance que eu iria jogar depois de rocão, que eu gostei bastante. Ele não pode capturar de cavalo porque a dama dele tá caindo, né? E se ele capturar esse cavalo aqui de dama, eu simplesmente capturo em D4, simplifico a posição, preparo para tomar em C3 também. E as peças dele não chegam para atacar meu rei. Eu tô muito melhor aqui. Mas acabou que esse lance não aconteceu. Aconteceu que ele jogou o lance rei D2. E ele levou um tema muito parecido com o que eu já tinha dito. Dama por D4, aqui imediatamente. Ganha a partida. Porque depois da tomada de dama, eu joguei cavalo por F3 e cavalo por D4. E percebam que eu já tenho 2 peças a mais. O meu busto está bem cheio. Eu tô bem feliz aqui. A gente seguiu jogando mais alguns lances, mas não vai mudar muito aqui o resultado da partida. A gente simplesmente entrou aqui numa posição onde não tem a mínima chance do meu adversário conseguir fazer algo. Eu joguei o lance F6 e aqui ele abandonou a partida, obviamente. Não tem mais o que ele fazer. Se ele capturar o captura de cavalo e, bom, o peão dele de G4 já vai cair, enfim. De toda forma, é um final completamente ganho aqui pra mim. Eu tenho 2 peças a mais. E foi isso. Foram 2 partidas interessantes, as 2 que eu joguei de pretas, inclusive, mas eu acho que foram as 2 partidas mais instrutivas e que dá pra tirar mais ideias. Tem algumas outras partidas, inclusive partida de outros torneios que eu joguei. Teve a partida que me fez conseguir o título de mestre nacional, inclusive, que eu joguei no Brasileiro. Se vocês estiverem interessados, eu posso trazer mais vídeos como esse, mostrando umas partidas minhas em torneios presenciais, né? Como esse aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que te ajude de alguma forma essas partidas, que tenha sido um pouco instrutivo o vídeo. E, bom, é isso. Valeu e até o próximo vídeo.